Já há algumas semanas nós começamos o nosso estudo dos nossos padrões doutrinários. Para quem não sabe, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem padrões doutrinários confessionais, que são a Confissão de Fé de Westminster, bem como o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster, onde nós temos resumida a nossa fé ou aquilo que a Escritura ensina. Então, os catecismos, eles são compostos de perguntas e respostas baseadas na Escritura Sagrada. E nós estamos estudando agora o que seria o fundamento ou as perguntas introdutórias do Catecismo Maior de Westminster. São perguntas fundamentais. E chegamos então à pergunta de número 3 do Catecismo Maior, que diz assim: o que é a palavra de Deus? Resposta: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Essa é a resposta, bem como pergunta do padrão doutrinário, simples, direta, mas muito rica. Temos coisas importantes para estudarmos aqui e, obviamente, não vamos observar isso exaustivamente, mas vamos entender algumas coisas relacionadas à palavra. E, basicamente, irmãos, essa pergunta ela vai tratar mais diretamente sobre aquilo que nós chamamos de revelação especial de Deus. Nós falamos anteriormente, na pergunta anterior, acerca da revelação geral de Deus, como o Senhor Deus se revela aos homens, no coração do homem, na sua própria consciência, e também se revela através da criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A Escritura, então, nos revela, do Antigo ao Novo Testamento, que há um conhecimento de Deus que os homens todos conhecem. Por essa razão é geral, todos, toda a humanidade reconhece e não pode negar, ainda que tente, a realidade de Deus. Mas essa é a revelação geral. Mas há a revelação especial de Deus, que é a sua própria palavra, a Escritura Sagrada, os 66 livros escritos e inspirados pelo próprio Deus, são a sua palavra. Então a pergunta é: o que é a palavra de Deus? E a resposta: as Escrituras Sagradas. E como então um estudioso pergunta, ele vai dizer assim: por que a Bíblia, a palavra, é chamada de Escrituras Sagradas? Ou por que é correto chamar as Escrituras de sagradas? E ele então vai responder dizendo basicamente o seguinte: porque são a revelação de um Deus santo. Porque a Escritura é a revelação de um Deus santo. Porque estabelece a Escritura um santo ensinamento. E porque, sendo recebida com fé verdadeira, a Escritura conduzem a uma vida de santidade. Então, ela procede à revelação de um Deus santo, estabelece um santo ensino, sem mácula, sem qualquer tipo de corrupção, e ela, sendo recebida com fé, nós abraçando essa palavra como palavra de Deus, somos conduzidos a uma vida de santidade. Por essa razão, então, é correto chamar as Escrituras de sagradas. São as santas Escrituras de Deus. Mas então, essa palavra de Deus, a Escritura Sagrada do Antigo e Novo Testamentos, diz o padrão, são a palavra do próprio Deus. E veja que a resposta envolve tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Isso é importante, porque isso mostra tanto a unidade do Antigo e Novo Testamento, que são de igual importância. Não há superioridade do Antigo sobre o Novo, do Novo sobre o Antigo. São igualmente palavra de Deus e devemos receber o Antigo e o Novo como palavra de Deus. Muitos no passado e hoje ainda certamente muitos vão considerar o Antigo Testamento especialmente como não sendo inspirado por Deus ou como não sendo palavra de Deus. Hereges no passado consideravam assim. Rejeitavam, então, todo o Antigo Testamento e abraçavam, por exemplo, alguns as epístolas de Paulo somente.
Enfim, alguns vão tentar fazer um tipo de seleção e vão rejeitar aquilo que consideram como não sendo palavra de Deus e vão abraçar aquilo que é conveniente a eles. Mas o ponto é, toda a Escritura, tanto os livros todos do Antigo como do Novo, são a revelação especial de Deus e são de igual importância para nós e autoridade sobre nós, em todos os assuntos que nós nos envolvermos neste mundo. E veja, ela é importante para nós, não porque simplesmente tem letras lá que foram escritas por homens, porque nós entendemos que a realidade da Escritura vai além disso, extrapola essa realidade. Não foram homens comuns que escreveram o que nós chamamos de Bíblia ou Escritura Sagrada. Esses homens não escreveram segundo a sua própria imaginação. Esses homens escreveram o que é chamado aqui de Palavra de Deus, inspirados pelo próprio Deus. Houve uma inspiração divina. E a Escritura Sagrada nos fala sobre isto. E aqui nós vamos considerar os textos e alguns outros, mas sobretudo os textos que sustentam essa pergunta e resposta que nós lemos na pergunta 3 do Catecismo Maior. E um texto que é posto é 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Texto muito conhecido, 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16, diz assim a Escritura: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Mas o que nós queremos destacar aqui são as primeiras palavras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura foi soprada pelo Espírito de Deus. São palavras do próprio Deus. Nós lemos esse texto e vamos ler um outro texto que vai acentuar a mesma verdade, que seria o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. 2 Pedro, capítulo 2, versos 19 a 21. Diz assim: temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de quem? Da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então note que não falaram aquilo que é fruto da sua própria imaginação, mas foram movidos pelo Espírito Santo e não qualquer tipo de homem. Homens santos, separados por Deus para revelar então a sua vontade. Então, quando nós pensamos em inspiração da Escritura, que é a palavra de Deus, a inspiração das Escrituras diz respeito à influência exercida pelo Espírito Santo de Deus. E com essa sua influência, uma influência que é soberana, ele faz de cada um desses homens, instrumentos em suas próprias mãos. E veja que ele não vai fazer isso de um modo mecânico. A revelação de Deus, ou a sua inspiração, não é mecânica, como se a pessoa fosse usada como se fosse um robô. Não. A revelação de Deus é orgânica. O homem, ele se expressa e é mantida a sua personalidade, é mantida a sua forma de expressar, a sua forma de escrever. Você nota isso quando você compara os livros da Escritura um com o outro. E você percebe como há linguagens distintas, não indo uma contra a outra, mas falando sobre as verdades de Deus, mas há formas diferentes de se expressar por parte dos homens de Deus ali. Paulo, Pedro, Tiago e tantos outros. Eles foram inspirados, eles foram usados por Deus nessa sua influência soberana. E eles, então, agora usados pelo próprio Senhor, infalivelmente,
tornam-se sua própria boca. Eles se tornam boca de Deus, como o profeta no Antigo Testamento. Nós veremos até que isso aqui envolve, né, a ideia de alguém que fala a vontade de Deus, não a sua. Ele é boca do próprio Senhor. O profeta era aquele que se voltava para o povo e falava em nome de Deus ao povo. Em nome de Deus ao povo. Então eles se tornam sua própria boca, revelando a todos, revelando ao mundo o que quis revelar, o que Deus quis revelar da sua mente e da sua vontade. Então os homens, eles não escrevem ou não escreveram as suas próprias deliberações ou não fizeram conhecidas as suas próprias imaginações, mas revelaram a palavra de Deus. E a palavra de Deus somente, porque eles eram instrumentos do próprio Senhor. A Escritura nos diz assim em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então note que a Escritura realmente fala abundantemente acerca, dando testemunho dela mesma, acerca da inspiração e de que é Deus quem fala e não o homem. Ele usou homens como seus instrumentos. Os apóstolos do Novo Testamento e os profetas do Velho Testamento, eles constituem então o fundamento da igreja cristã. Revelando então assim a vontade de Deus e apontando para aquele que é a pedra angular, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então tudo aquilo que esses homens falaram no Antigo, bem como no Novo, falaram então da parte do próprio Senhor. Então veja, sendo essa palavra de Deus inspirada pelo próprio Deus, sendo ela a vontade do Senhor expressa, ela deve então ser necessariamente autoritativa. Porque não é um homem comum que está falando. Se fosse eu falando qualquer coisa, você poderia não se sujeitar. Mas sendo Deus falando na sua palavra, todo homem com juízo atenderá à vontade dele. Porque ele é Deus. Ele é o supremo legislador. Ele é Senhor. Ele é soberano. Como escreveu um estudioso, a autoridade das Escrituras é uma abreviação para a autoridade de Deus quando ele fala através das Escrituras. Então, o Senhor Deus, ele é aquele que revela aqui. Então, quando você lê essa palavra, considere do início ao fim que é o Senhor Deus quem está falando pela boca dos seus servos. E não há na revelação de Deus nenhum tipo de equívoco, erro ou problema outro. Porque se atribuíssemos à Escritura algum tipo de problema, confusão ou coisa dessa natureza, estaríamos atribuindo a Deus confusão e problemas também, porque é Deus quem inspira. É Ele quem fala por boca dos seus servos. A Escritura é um todo coerente, né, e que nos revela então a vontade do nosso Deus. Aí nós precisamos nos voltar para ela. Por essa razão, então, o apego que nós temos à Escritura Sagrada o tempo inteiro. O meu interesse não é falar para vocês a minha vontade. E o interesse de vocês não deve ser ouvir a minha vontade ou fazer valer a sua vontade. O seu interesse ao ouvir, então, a Escritura ser lida, ou ao ouvir a Escritura ser explicada, é atender à voz daquele que fala. E aquele que fala, através da Escritura, é o próprio Deus. E uma vez que Deus foi quem inspirou, e Ele falou por boca dos seus servos, nós devemos nos sujeitar à sua autoridade. Então agora vamos falar brevemente acerca da autoridade das Escrituras Sagradas. A autoridade da palavra de Deus. Deus falando na Escritura é a autoridade. Veja, para as igrejas reformadas, né, e nós somos uma igreja reformada, igreja presbiteriana, a autoridade da Escritura está na sua fonte. E quem é a fonte?
o próprio Deus. A autoridade da Escritura está na fonte. Deriva e vem do próprio Senhor. Toda a autoridade deriva unicamente dele, o que vai excluir integralmente o testemunho humano. E óbvio que isso não significa que não vai poder ninguém falar e explicar a Escritura, viu? Mas é que a autoridade última, final, principal, é de Deus. Dele somente, quando nós explicamos, então, a sua própria vontade. Como escreveu um teólogo do passado, ele escreve o seguinte, comentando a 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que nós já lemos, sobre a inspiração da Escritura. Ele vai dizer assim, as Escrituras têm como autor o próprio Deus, de quem ele primeiro procedeu e saiu. Portanto, a autoridade das Escrituras pode ser provada pelo próprio autor, uma vez que a autoridade do próprio Deus brilha nela. Onde? Na Escritura Sagrada. Então a autoridade realmente vem do próprio Senhor. Então a própria Escritura fala acerca disto, a própria Escritura testemunha acerca disto, testemunha acerca da sua própria autoridade. E quando nós olhamos, e apontamos para provas da própria Escritura quanto à sua autoridade, nós estamos dizendo que a Escritura reivindica isso diretamente. Nós podemos ver evidências disso, como escreve o pastor Paulo Anglada, no que nós conhecemos por fórmulas proféticas. Nós falamos sobre isto aqui brevemente no sermão, quando foi dito em Êxodo capítulo 5, verso 1, assim diz o Senhor. Isso é uma fórmula profética. Você pega os livros proféticos, você vai encontrar frequentemente os profetas do Senhor dizendo, assim diz o Senhor. Eles não falavam, assim diz Isaías. Assim diz Abacuque. Assim diz Sofonias. Assim diz o Senhor. Expressando então a vontade de Deus. E essas fórmulas proféticas, tais como palavra que veio da parte do Senhor. Ou assim diz o Senhor. E em textos do Novo Testamento, tais como Mateus 4:4, Mateus 4, verso 6, Mateus 4, verso 7, Mateus 4, verso 10, Hebreus capítulo 3, verso 7 e João capítulo 10, verso 35, ocasião em que Jesus afirma categoricamente que as Escrituras não podem falhar. São textos e tantos outros que poderíamos considerar que expressa que a Escritura, ela reivindica que tudo aquilo que ela expressa vem da boca do próprio Senhor, usando seus instrumentos, que são os homens. Então, na palavra de um teólogo chamado A. Hodge, ele vai escrever o seguinte, ele vai dizer que há um fenômeno de inteligência supernatural e uma perfeição sem paralelo no sistema moral daquilo que é revelado na Escritura Sagrada, que está inerentemente ligado a quem Deus é. Inerentemente ligado a quem Deus é. E os nossos padrões doutrinários, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, na 5ª seção, vai falar acerca dessa beleza que nós encontramos na Escritura Sagrada. Veja que coisa extraordinária. Diz assim, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição da Escritura. São argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus, não palavras de homens comuns. Leia a Escritura, debruce-se nela e você, lendo a Escritura sob oração e temor, você vai desfrutar e vai perceber essas realidades nela. E você vai chegar à conclusão, isso nunca pode jamais ter sido escrita por um homem comum. Foi escrita por homens santos, inspirados e usados por Deus para fazer conhecida toda a sua vontade. Então a autoridade última da Escritura não é a igreja, a autoridade última da Escritura é Deus. A igreja e nós os homens, todos devemos estar sujeitos à autoridade divina.
E então, uma vez que ela foi inspirada por Deus, e ela é, portanto, necessariamente autoritativa, porque é Deus quem fala na Escritura, ela também se revela como suficiente. E como uma suficiente regra de fé e de prática. É isso que nós vimos na pergunta. A palavra de Deus, as Escrituras do Antigo e Novo Testamento, são a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática. Então, a suficiência das Escrituras é mais um dos atributos importantes da palavra de Deus. A nossa confissão de fé, no capítulo 1, na 6ª seção, diz o seguinte: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Mas o que é necessário para aquilo que cremos, bem como para o modo que nós vivemos, é revelado na Escritura. E lá nós podemos, então, entender o modo que nós devemos viver. A Escritura, portanto, é suficiente para tudo. Nós não precisamos de nada além da Escritura. Quando eu falo isso, não é que nós não podemos ler um livro ou nos utilizar de padrões confessionais como este. Mas que a Escritura, ela revela absolutamente todas as coisas que nós precisamos saber. Quanto a Deus, quanto a Cristo como nosso Salvador, revela-nos um Salvador, e quanto ao modo que Deus quer que nós vivamos neste mundo. Então, a Escritura, ela vai nos revelar o seguinte, né? Considerando essa terceira pergunta, ou melhor, padrão doutrinário, Catecismo Maior. Considerando a terceira pergunta do Catecismo Maior, a Bíblia, ela pode ser compreendida de duas maneiras. Nós entendemos que a Escritura vai revelar o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Então, a Escritura vai revelar isso. E quando nós olhamos para a terceira pergunta, nós entendemos que há algo que é exigido de nós positivamente e algo que há exigido de nós e algo que é negativo. Um aspecto positivo e um aspecto negativo. A Bíblia pode ser compreendida de duas maneiras, positivamente e negativamente. Entende-se aqui, positivamente, o fato dela ser a nossa única regra de fé e obediência. Positivamente, a Escritura é a nossa regra de fé e obediência. Quanto ao aspecto negativo, trata-se da proibição de acrescentar qualquer coisa às Escrituras sagradas. Isso está relacionado aqui ainda à ideia de suficiência. E veja, o Antigo Testamento vai nos revelar isto. No Antigo Testamento, o Senhor ordena que nada pode ser acrescentado às Escrituras. No Antigo Testamento, o Senhor ordena que nada pode ser colocado, adicionado à verdade de Deus. Como, por exemplo, nós encontramos as palavras em Deuteronômio, capítulo 4, verso 2. Em Deuteronômio, capítulo 4, verso de número 2, a Escritura diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Então veja, é proibido tanto acrescentar como diminuir. No mesmo livro, ainda, encontramos as seguintes palavras, Deuteronômio, capítulo 12, verso 32. Diz assim: tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Calvino, reformador, comentando esse texto de Deuteronômio 12, 32, vai dizer assim: proibindo a adição ou a diminuição de qualquer coisa, ele claramente condena como ilegítimo tudo que os homens inventam de sua própria imaginação. Daí se conclui que aqueles que, adorando a Deus, são guiados por qualquer regra, exceto o que ele próprio prescreveu, fazem para si mesmos deuses falsos. E, portanto, por ele é denunciada uma terrível vingança contra aqueles que são culpados dessa temeridade, por meio de Isaías. Isaías 29, versos 13 e 14. Visto que esse povo se aproxima de mim, etc., pelo preceito dos homens, portanto, eis que procederei a uma obra maravilhosa e uma maravilha, pois a sabedoria de seus sábios perecerá. Agora ele continua: já que todas as cerimônias do culto papal são a massa de superstição,
Não é de admirar que todos os seus principais governantes e ministros devam ficar cegos com a estupidez com que Deus os ameaçou. Ele vai falar aqui sobre os acréscimos que são postos à Escritura por parte de algumas falsas religiões. Então, uma maldição, ele diz, cairá sobre todos aqueles que tentam tomar o lugar de Deus, acrescentando ou subtraindo algo da palavra. Então, com suas tradições, ideias que são completamente estranhas à Escritura, colocando então tudo como equivalente à verdade de Deus, quando Deus nunca falou nada disso. A Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, reprova a ideia de subtrair e acrescentar. Diz assim a Escritura em Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ele diz, ainda que eu, apóstolo, ou outro apóstolo, ainda que um anjo apareça na sua frente e venha e declare algo que é contrário ao que nós temos ensinado, seja anátema. Seja anátema, ele está dizendo assim, maldito. Que seja objeto da ira de Deus para a perdição alguém que acrescenta ou subtrai algo da Escritura Sagrada. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, versos 18 a 19, também nos fala acerca disto. E a última referência que nós veremos acerca dessa ideia. A Escritura diz assim, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então note que do Antigo ao Novo Testamento há uma reprovação acerca dessa realidade. Nada pode ser acrescentado ou subtraído. E então um estudioso chamado Robertson, ele vai escrever o seguinte, existe uma singularidade neste nada acrescentarás, encontrado nos últimos versículos do último capítulo deste último livro da Bíblia. Todas as proibições anteriores indicavam um preenchimento da revelação relacionadas com a fase específica do progresso da redenção. A Escritura, durante um período, ela estava num progresso. O Senhor Deus continuamente, por boca dos seus servos, continuamente fazia conhecida a sua vontade, sendo revelada, se desdobrando cada vez de modo mais claro. Aquilo que é dito de modo mais obscuro em Gênesis, à medida então que a Escritura vai sendo revelada, vai sendo mais claro diante dos olhos dos homens. É uma revelação que é progressiva e orgânica. É uma verdade exposta posteriormente que está inerentemente ligada àquilo que foi dito anteriormente. Não há desconexão. Então, essa é a ideia da revelação que é progressiva e que ela é ao mesmo tempo orgânica. Não é? Então, os profetas, por exemplo, no Antigo Testamento, eles não falavam nada que não tenha sido dito anteriormente no Pentateuco. Todas as proibições, bem como exortações, todas as previsões de juízo, bem como de bênçãos sobre o povo, estavam previstas no Pentateuco. Mas mais informações são acrescentadas à medida que a Escritura vai se desdobrando. Mas é Deus, por boca dos seus servos, que faz então a sua verdade prosseguir. E então ele diz, ao mesmo tempo, elas estavam antecipando um futuro fim da revelação que viria quando o alvo da história redentiva fosse atingido. A Escritura, então, fechou. Cristo é a revelação suprema de Deus. Não há mais a necessidade de qualquer tipo de revelação. O Senhor revelou toda a sua vontade ao homem. Temos, então, a Escritura Sagrada completa e fechada, onde nós encontramos tudo, absolutamente tudo aquilo que precisamos saber sobre Deus e sobre o modo que nós devemos viver neste mundo.
tudo aquilo que precisamos entender sobre a fé e prática. Então, as Escrituras são a nossa regra de fé e de prática, apontando para a suficiência das Escrituras nessas duas áreas. É suficiente nessas duas áreas. Rod, mais uma vez, vai escrever dizendo o seguinte: como matéria de fato, as Escrituras ensinam um sistema perfeito de doutrina e todos os princípios que são necessários para a regulamentação prática das vidas de indivíduos, comunidades e igrejas. Quanto mais diligentemente os homens se opõem a estudar a Bíblia, e quanto mais assíduos são eles em tornar prática sua instrução, menos se lhes faz possível crer que ela é incompleta em algum elemento de uma regra perfeita. Sobretudo, quanto os homens devem crer concernente a Deus e de todos os deveres que Deus requer do homem. Quando falamos então que a Escritura é suficiente, que revela tudo o que precisamos para crer em Deus no que diz respeito à fé e à prática, não estamos dizendo que a Escritura ela é exaustiva. Nem tudo é dito explicitamente e não é ensinado exaustivamente. Não é um livro, por exemplo, no qual a ciência ela encontrará as fórmulas necessárias para fazer suas próprias experiências. Nem também encontrarão uma resposta precisa para cada um dos seus próprios questionamentos, por exemplo. A Escritura não se propõe a ser um livro de história. A Escritura não se propõe a falar que o sol, a Escritura vai falar em o sol se põe. Nasceu e se põe. Como assim? Aí você pensa, olha, a Escritura falando coisa errada. O sol nasceu e o sol se põe? Onde é que tem isso? Mas, na realidade, a Escritura não está se propondo a tentar responder nenhum tipo de resposta específica ou pergunta específica dos nossos estudos. Quando a Escritura fala acerca disso, ela está falando do ponto do observador. Até hoje nós falamos que o sol nasceu e se põe em tal lugar. Essa é a ideia. Então veja que a Escritura não está interessada em ficar falando de modo técnico que as pessoas então imaginam que a Escritura deve falar. A Escritura não fala acerca de tudo exaustivamente, mas ela contém o que é suficiente. O que é suficiente nela nós encontramos toda a vontade do Senhor. Mas por que nós não conseguimos entender exaustivamente? Por quê? E por que ele não revelou exaustivamente tudo? Porque Deus é ilimitado, irmão. Nós nunca, jamais conseguiríamos compreender toda a verdade de Deus. Aquilo que ele revelou é para nós, diz Deuteronômio 29, 29. Aquilo que ele revelou é para nós, nossos filhos. Aquilo que ele não revelou, a Deus pertence. Nós somos limitados. É uma coisa que nós devemos entender. O finito não pode jamais compreender o infinito, mas compreenderá aquilo que ele revelou na sua própria palavra. Quanto a isso, nós devemos nos voltar. Então, a Escritura Sagrada ela se mostra para nós como a base para a fé e prática. E outros textos podem falar acerca disso, mas nós podemos concluir, seguindo em frente para o final desse estudo, dizendo o seguinte: a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, a Confissão Belga, a Segunda Confissão Helvética, bem como todos os estudiosos, utilizam como base para a ideia de fé e de prática o que diz o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17. Nós já lemos aqui 1 Timóteo, capítulo 3, e versos 15 a 17 vai envolver o texto que nós lemos aqui, e eu vou ler mais uma vez, diz assim a Escritura. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17, diz assim a Escritura. Primeira Timóteo 15, 1 Timóteo 3, versos... Melhor, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17. Diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o texto que é utilizado abundantemente. E ela é útil, irmãos, para quê? Então entra a divisão. Para o que cremos. O que cremos diz respeito à nossa fé, né? Regra de fé. É tudo aquilo que é objeto da nossa fé. E tudo envolve, então, Deus, envolve a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, envolve os decretos de Deus,
envolve a sua providência, envolve a criação extraordinária de Deus de todas as coisas, envolve a obra de Cristo como profeta, sacerdote e rei, envolve o culto a Deus, envolve a devoção ao Senhor, envolve batismo, forma de adoração ao Senhor e uma série de coisas diz respeito a tudo aquilo que nós cremos. É o que é o objeto da nossa fé. Então a Escritura vai nos revelar tudo o que precisamos para essas questões e outras também na nossa vida. Mas a Escritura também fala acerca do modo que vivemos, ou o modo que nós devemos viver. Paulo vai escrever, dizendo, em 2 Timóteo 3,16, que a Escritura é útil. Paulo escreve que ela é útil para o ensino. Veja, que ela é útil para muitas coisas, inclusive para o ensino, o que indica implicitamente que ela é útil para a comunicação do conhecimento da revelação de Deus em Cristo. Então, se você quer conhecer a Cristo, se você quer conhecer o seu Senhor, a Escritura é útil para isso. Ela é útil para o ensino. A Escritura é útil também para a repreensão, que seria então a refutação de erros doutrinários e de conduta também. Não baseada nas experiências ou em achismos dos homens, mas sim na própria palavra de Deus. Por correção, que o apóstolo vai mencionar, podemos entender como um aspecto positivo, significando a correção pastoral que visa fazer a ovelha andar no caminho correto. Por repreensão na justiça, ele quer dizer, para o crente em geral, que há a necessidade de o povo de Deus prosperar nos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que é normativo e requerido dele na própria Escritura. E a palavra, então, de Deus deixará o homem plenamente equipado, perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O homem torna-se completamente apto para todos os deveres desta vida diante de Deus. A Escritura dá, concede, ensina, revela tudo isto ao homem, para que ele possa então viver de um modo que agrade a Deus e seja então completo. Calvino então vai dizer que aqueles que usam corretamente as Escrituras Sagradas, certamente não precisará de absolutamente nada neste mundo, nem para a salvação, nem para um viver saudável. Logo depois, ainda diz que as Escrituras são suficientes para tornar o homem perfeito, isto é, uma pessoa em quem não existe nada que seja defeituoso. E ele ainda faz o seguinte alerta. Qualquer pessoa que não fica satisfeito com a Escritura, busca saber mais do que convém e mais do que lhe é bom saber. Ele então nos orienta a voltarmos nossos olhos para a Escritura Sagrada. Se você quer saber como viver uma vida que agrada a Deus, se você quer saber como glorificar ao teu Senhor, volte os seus olhos para a Escritura Sagrada. O breve catecismo vai dizer assim, na pergunta 1, não é? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Mas e então? Como eu glorifico a meu Deus? Qual a regra? E a segunda pergunta é, que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele? Resposta, a palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, é a única regra para nos orientar na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele. Como você tem lidado e como você tem tratado a Escritura Sagrada? Você tem considerado a Bíblia que você tem em suas mãos como a sua regra de fé e de prática, como palavra de Deus inspirada e autoritativa? Ou você tem considerado a Bíblia como um livro qualquer, que fica em casa, em cima de um móvel, aberta lá no Salmo 91, você imaginando que abrir a Bíblia assim vai espantar os males e coisa dessa natureza? A Bíblia não foi dada a nós para colocarmos ela no canto da nossa casa. A Bíblia foi dada a nós para que nós conheçamos o nosso Senhor e para que vivamos de modo agradável a Ele. E isso vai ser evidenciado não somente na sua devoção. Você vai pegar a sua Bíblia e vai ler, porque você entende que é palavra de Deus.
Você entende que ela é autoritativa. Então você não somente vai ler, não somente vai meditar, mas vai se sujeitar em obediência a ela. Por quê? Porque é um Deus que inspirou e que tem toda a autoridade sobre você e cabe a nós então nos sujeitarmos à sua vontade. Então você vai ler e vai procurar se conformar a ela. E tudo aquilo que você precisar saber sobre como andar, como criar seus filhos, como iniciar um relacionamento, como trabalhar, como falar com meu irmão, como adorar a Deus, como fazer isso ou aquilo, tantas coisas importantes na nossa vida, você encontrará a resposta, princípios e orientações na própria Escritura Sagrada. Voltemos-nos então para elas, irmãos, porque é da Escritura que nós precisamos. Se Deus nos deixasse andar sem a sua vontade revelada, nós estaríamos perdidos. E se você quer uma prova disso, ande pelas ruas e olhe a condição daqueles que não conhecem a Deus. Você vai ver como é decadente a miséria. Como eles precisam de orientação. Quando o homem vive segundo a sua própria imaginação, não segundo aquilo que é revelado na Escritura, o fim é trágico e não agrada a Deus. Mas se você teme ao Senhor, ame a sua palavra. Deleite-se na sua palavra. Considere-a como mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Medite nela de dia e de noite, para que você possa ser frutífero. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas, quando Ele nos chama a nos apegarmos à sua palavra. Então, o que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática. Amém. E aqui nós concluímos. Alguém tem algo a acrescentar?